Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo falando sobre instrumentação cirúrgica na ortopedia. Antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal, se você já deu like e comenta aí, ó, da onde você está assistindo esse vídeo, fechou? Ah, eu sou de São Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo e tal. Tem uma galera de longe, tem uma galera de Portugal, Moçambique. Então, quero mandar um abraço aí para você que é de fora do Brasil e você também que é no Brasil. Beijo no teu coração, tamo junto até depois do fim, tá? E nesse vídeo, foi um vídeo que... esqueci o nome dele, eu ia falar o nome dele e esqueci, honestamente. Um inscrito aqui no canal pediu para fazer, ele assistiu um vídeo que a gente falou sobre placa, se eu não me engano, e aí ele comentou que ele queria entender um pouco mais sobre broca dentro da ortopedia. E aí eu vou explicar para vocês o quanto isso é importante e existe um tempo operatório em que o instrumentador cirúrgico precisa ficar muito ligado, porque existe um processo de troca de broca que precisa ser feito de forma muito rápida e assertiva, as numerações, e eu vou explicar isso para vocês, ok? A primeira coisa que vocês precisam entender é que uma broca é uma broca. A broca é isso aqui, ó. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma broca. Né? Uma broca normal, né? Parecida aí, muitas vezes aí com broca de furar parede, né? Ó, uma broca, ok? Uma broquinha aí, certo? As brocas, elas são utilizadas para que o ortopedista ele consiga fazer um furo no osso para que ele faça o caminho ou o trajeto que ele deseja que o parafuso que vai vir em seguida siga. Então, ele vai ajudar a fazer o caminho do parafuso. O objetivo do caminho do parafuso pode ser para fixar uma placa, fixar um fragmento, que eles chamam de parafusos interfragmentários, ok? Auxiliar a passagem de algum outro tipo de material. Então, a broca ela vai ter aí algumas finalidades, mas a gente vai se atentar aqui especificamente no processo de osteossíntese, tanto para um parafuso interfragmentário quanto para a técnica ali de furar para poder parafusar uma placa no osso do paciente ali que teve uma fratura, ok? As brocas, elas vão ter uma determinada numeração, ok? E aí a gente tem uma infinidade de brocas. A gente vai ter brocas que são essas daqui, que são brocas convencionais. A gente vai ter brocas que eles chamam de brocas canuladas, que são para uma outra técnica de parafuso canulado. Mas a regra que eu vou te ensinar nesse vídeo, ela vai se aplicar independente do tipo de broca, ok? Dentro da ortopedia, normalmente se trabalha com alguns sistemas. E os sistemas que são mais utilizados e mais populares são os sistemas 4,5 e 3,5, ou grandes fragmentos e pequenos fragmentos. Isso significa que existe uma numeração, né? 4,5, grandes fragmentos são utilizados em grandes ossos, ossos de grandes fragmentos, tipo ossos do fêmur, ossos da perna, ossos do braço. E os pequenos fragmentos, normalmente ossos do antebraço, fíbula, clavícula, né? Então basicamente são esses fragmentos ósseos. E normalmente dentro da caixa, quando eu vou pegar, por exemplo, uma caixa 4,5, eu vou ter um parafuso 4,5. Se eu tenho um parafuso 4,5, eu preciso utilizar uma broca 3,2 ou 3,5. Porque a broca que eu vou utilizar, e aqui está o pulo do gato, a broca que eu vou utilizar, independente do sistema, ela vai ser sempre uma numeração abaixo do parafuso. Tá? Tô com um parafusozinho aqui, ó, que é um parafusozinho cortical. Ok? Parafusinho cortical. Então, esse é o jogo. Se eu estou utilizando uma caixa 4,5, logo a broca que eu vou utilizar é 3,2 ou 3,5. Se eu estou utilizando uma caixa 3,5, logo eu vou utilizar uma broca 2,5. E isso se aplica até para as técnicas de mini-micro. Vou utilizar o sistema 2,4. Eu vou usar uma broca 1,4, 1,5, 1,2. A broca ela sempre vai ser um número a menos do parafuso. Por quê? Porque o parafuso ele precisa ter aquilo que a gente chama de entrar, né, na pegada, ele precisa entrar firme. Se eu vou fazer um furo e a espessura desse furo, que vai dar o trajeto ao parafuso, for do mesmo diâmetro ou mais largo, o parafuso vai perder a funcionalidade e o objetivo dele. Ok? Então, basicamente é isso. E qual que é a parada que você falou que a gente precisa ficar muito ligado? Existe uma técnica chamada de técnica interfragmentária. É quando, basicamente, o osso ele se divide em 3 pedaços, certo? Ele tem os 2 pedaços que são maior e tem mais um pedaço ali no meio. E muitas das vezes o médico ortopedista ele vai fazer o quê? Unir
fazer com que aqueles 3 fragmentos ósseos vire um fragmento ósseo e depois ele vai colocar a placa. Só que para isso ele precisa transfixar um parafuso ali. Deixa eu fazer aqui um rabisco. Não vou cortar o vídeo, não. Deixa eu fazer um rabisco para vocês entenderem, para isso aqui ficar mais didático para vocês, senhoras e senhores. Aguenta aí o coração, que eu não vou cortar. Vocês vão ter que ter paciência de estar aqui junto comigo na pegada. Essa caneta vai ficar muito fraquinha. Para vocês entenderem que aqui, ó, é o mundo real, senhoras e senhores. Então a gente vai ter aqui, ó, um osso, certo? Aqui a gente vai ter um fragmento, já vou mostrar para vocês, ok? Para vocês entenderem. Imagina aqui comigo, ó. Basicamente, ele tem aqui, ó, um osso, aqui tem 3 fragmentos, certo? Então, esse fragmento, eles chamam de asa em borboleta, ele é um fragmento que vai ficar flutuando aqui. Não necessariamente ele vai estar nesse alinhamento que eu desenhei, às vezes ele vai estar mais destacado para cima. O que o médico ortopedista vai fazer nessa técnica do parafuso interfragmentário? Ele vai pegar um parafuso e vai fazer o quê, ó? Ele vai pegar um parafuso que vai entrar daqui para cá, certo? Um parafuso que vai entrar daqui para cá e um parafuso que vai entrar daqui para cá. Obviamente por dentro do osso, né? Por dentro do osso aqui. Deu para entender, né? E aí ele vai unir. Depois que ele uniu tudo isso, o que ele vai fazer, professor? Aí ele vai vir com a placa, que ele vai colocar aqui em cima. Certo? E aí tem um escariador de cabeça do parafuso que vai fazer com que esse parafuso, a cabeça dele fique mais enterradinha. Senão, quando ele for colocar a placa vai ficar... Imagina que aqui, aqui é o osso, aí a cabeça do parafuso ficou muito para fora. A placa ela não vai conseguir ficar legal na superfície. Então tem um escariador de cabeça do parafuso que o parafuso vai ficar mais rente. Aí a placa ela vai se adaptar de uma forma melhor ali, ok? Então isso é uma outra técnica que a gente pode falar num outro vídeo. Então ele vai passar esse parafuso. Nessa técnica aqui, vamos supor que ele vai passar um parafuso 3,5. E aí o que ele faz? Inicialmente, o ortopedista ele vai fazer um furo com uma broca maior. Uma broca 3,2, por exemplo, ou 3,5. Aí você falou, ué, Vinícius, mas você falou que ele vai usar um parafuso 3,5, como que ele vai furar uma broca 3,2 ou 3,5, se você acabou de dizer que precisa ser uma broca 2,5, tem que ser um furo a menos. Então, ele vai utilizar só para iniciar, justamente porque depois ele vai querer fazer uma compressão para poder puxar esse foco de fratura. E ele vai conseguir enterrar a cabeça do parafuso até um determinado momento, e quando ele for fazendo, ele vai trazer o fragmento ósseo, tá? Então ele vai fazer um furo inicial, que eles chamam da primeira cortical, vai devolver o motor para você, você vai trocar a broca, vai botar a broca 3,2 e ele vai completar o furo, certo? Então, basicamente, aqui é um processo onde você vai ter essa troca de broca. Eu sei que muitas pessoas talvez viram esse vídeo e talvez chegaram no início desse vídeo e quando viu que eu ia falar sobre broca, falou assim, isso aí eu não preciso saber disso não, isso daí é uma idiotice. Não. Tudo em que tange ao processo de OPME é importante você ter o domínio. Lembre-se, um profissional que se destaca no mercado de trabalho é aquele profissional que consegue ter o domínio de sua atividade. Porque quando você tem o domínio de sua atividade, você entende, por exemplo, esse tempo operatório. E aí, como que você me diz que broca não é importante? Isso daqui faz com que você faça algo que é o nosso mecanismo. APA. Faz você ser assertivo, preciso e se antecipe. Vai fazer com que você faça isso. Só que isso só é possível através do nosso método, que é esse aqui, ó. PCP. Pensar como um cirurgião pensa. Inclusive, se você quer dominar a ortopedia, instrumentação cirúrgica na ortopedia do absoluto zero, entendendo toda a técnica, todo o passo a passo, anatomia, equipamentos, OPME, técnicas de aparelho gessado que o instrumentador cirúrgico precisa dominar para ter um diferencial competitivo, entendendo sobre o passo a passo de uma cirurgia, entendendo sobre o domínio sobre o OPME, 3,5, 4,5, fixador externo, prótese de quadril, prótese de ombro, haste intramedular de tíbia, enfim, se você quer dominar a instrumentação cirúrgica, conseguir ter um diferencial de mercado como instrumentador cirúrgico, se apresentar para empresas, indústrias e equipes de ortopedia com diferencial,
você vai ter um link aqui na sua inscrição que você pode fazer a sua inscrição no nosso curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia do absoluto zero. Se você seguir o nosso cronograma, em 30 dias você consegue se capacitar dentro desse processo de especialização. Por quê? Porque eu vou te pegar do zero. Para quem quer esse curso? Para você que é estudante de instrumentação cirúrgica, independente se você começou, se está no meio, se está no fim, você que é estudante de instrumentação cirúrgica, você pode já sair para o mercado pronto. E você que já é formado e quer se aperfeiçoar, ganhar mais, ser mais exponencial, conseguir gerar mais oportunidades, se apresentar para empresas, para indústrias, se tornar um especialista de produto, se tornar um instrumentador de empresa, é para você também que quer ganhar mais, fechou? O link vai estar aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e após a conclusão da sua inscrição você já tem acesso imediato ao nosso curso, onde você vai seguir todo o cronograma. Antes de você entrar na prática, você vai ter uma aula de como aprender a aprender. Ou seja, como que eu faço para ter mais fixação do conteúdo na minha cabeça, não ficar nervoso e inseguro na hora. Então a gente vai passar por todo o processo, ok? Tanto parte de instrumental, caixa básica, caixa de apoio, né, que as pessoas falam ali, caixa de pinça, as caixas de OPME, tudo isso você vai aprender no detalhe. Ah, não sei se é para mim. Faz a sua inscrição, entra, testa. Se você não gostar, 7 dias, você pode cancelar e a nossa amizade continua. Fechou? Por quê? Porque não queremos o seu dinheiro, queremos a sua transformação. Se você entrar e sentir que não é para você, você tem a liberdade de, ó, você não precisa nem falar comigo, na própria plataforma você cancela. Ok? Então, basicamente, quando as pessoas elas querem atingir um diferencial de mercado, ganhar mais, ser valorizado, reconhecido e conseguir, de fato, ter uma escala dentro da sua carreira, elas precisam fazer aquilo que ninguém faz. E se você não se especializa, você está fora do mercado. Isso aqui é algo invicto. Não necessariamente estou falando isso para que você se inscreva no nosso curso. Não é isso. Mas, se não for esse, você pode ir para outros também, sem problema nenhum. Mas faça algo para que você tenha algo diferente para se apresentar para o mercado. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre brocas e deixa aqui também ó, a sua sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal, que a gente está produzindo vídeo com força. Beleza? Tamo junto. Até depois do fim e até o próximo vídeo.